Peço desculpas que estava fechado o microfone, né? Boa noite a todos e todas. Vamos dar início aqui à nossa 10ª aula do curso sobre vida e obra de Friedrich Engels. Tem uma playlist neste canal e nos canais parceiros de um curso que eu dei sobre Marx e Lenin. Foram 16 aulas, mais ou menos 2 horas por aula. Esse curso anterior, ele rendeu 2 livros, que é dessa coleção que eu chamo Para Principiantes. Teve o Marx, foi o primeiro, já está na 3ª edição, e tem o Lenin. Esse Lenin saiu agora dia 15 de dezembro, quase 400 páginas, bem mais do que o Marx, né? E quem entrar no meu site da editora que eu criei para publicar meus livros, a Parte Editora, a parte com 2 P's, só procurar no Google, aqui não posso colocar o endereço, a Parte com 2 P's, Editora. Lá, se você comprar os dois, R$ 75,00, com desconto de 10%, parcelado em 6 vezes, tudo sem juros, né? Este curso Engels que eu estou dando vai redundar no volume 3 da coleção. Então, a minha previsão é que nós vamos terminar o curso meados de março. Eu pretendo, final de abril, começo de maio, já estar com esse novo livro na praça. E anuncio aqui um 4º curso, que vai redundar no 4º livro, que vai ser vida e obra de Joseph Stalin, aquele odiado pela burguesia e, claro, por parte da esquerda, né? Mas esse é assunto para mais para frente. Eu quero, antes de entrar na aula propriamente, anunciar aqui que esse aqui é o meu 19º livro. É uma capa ainda que não está finalizada, o título sim, né? Ele deve ficar com 512 páginas e eu estou escrevendo o último e derradeiro capítulo, que é o mais importante, que é o capítulo de abertura, cujo título provisório é A Multipolaridade no Mundo Atual. E este aqui, a minha previsão é também até final de maio ou junho. E até meados do ano, esse aqui já está pronto, 640 páginas. Eu só não tenho o dinheiro para publicar. Então, esse aqui eu estou vendo como que nós vamos fazer. É um livro muito direcionado para sociólogos e sociólogas, né? É um livro que ficou muito longo, 640 páginas, vai ter um encarte de 64 páginas com fotos coloridas da história destas entidades, né? Então, esse é o meu plano editorial aí do primeiro semestre. Então, lançarei o 19º, o 20º e o 21º livro. Tenho vontade e planos de, até o final do ano, lançar um ou outro, né? Bom, eu queria registrar, antes de entrar no curso, uma perda irreparável para os comunistas do PCdoB e os que não são do PCdoB. O camarada Eustáquio Vital Nolasco faleceu ontem, seu corpo foi velado hoje e cremado às 16 horas. Eu convivi com ele mais do que 2 décadas, muito próximo, foi vereador na capital, foi do Comitê Central do Partido, trabalhamos juntos em andares diferentes, mas cruzávamos todos os dias. Um quadro operário, marxista-leninista, revolucionário, entrou na Juventude Operária Católica nos anos 60,
depois foi para a Ação Popular, que virou marxista-leninista, e depois ingressou no PCdoB, a PML ingressou em 72. E até os seus últimos dias de vida, ele era membro do Comitê Central do partido, né? Então, que seja eterna a sua memória e vamos procurar seguir o seu exemplo, carregar a sua bandeira, que é a nossa bandeira. Bom, dito isso, vamos então iniciar nossa aula de hoje. Quem está acompanhando o curso desde a primeira aula sabe que eu gastei 4 aulas para falar da vida de Engels. 2 foi audiovisual, né? Foram aulas onde eu projetava fotografias e comentava. As outras 2, os detalhes da cronologia da sua vida. E a partir da 5ª aula, eu comecei a resumir, fazer síntese dos principais livros de Engels. Então, o plano do curso é um curso livre, não tem certificado, gratuito, né? Está sendo retransmitido nesse momento por 8 canais e páginas, mas 2 grandes TVs de streamer também retransmite a partir de quinta, sexta, que é a DCM TV e a TV 247. Estas grandes TVs, elas dão 3, 4, até 5 mil visualizações. Nesses canais pequenos, eles dão 100, 150, né? Você veja como é importante essas TVs maiores, né? Bom, eu comecei falando dos 3 livros que Engels escreveu com seu amigo de quase 40 anos. Alguns autores dizem 41. Eles consideram o primeiro encontro 1942, mas não foi um encontro que houve paixão à primeira vista, né? O que houve mesmo paixão à primeira vista e que houve reciprocidade, empatia, passaram noites, varavam noites, eram 2 jovens, né, revolucionários, passavam noites, isso foi em Paris, 1844, portanto, quase 40 anos, né? E o Engels, eu publico neste livro, ele faz até uma poesia para Marx, quando ele conhece Marx. Marx já era famoso em toda a Europa. Era um jovem revolucionário, doutor, nunca exerceu a profissão de advogado. Na prática, ele foi jornalista, economista, filósofo, sociólogo, tudo menos advogado, né? E já era muito conceituado, né? Na Universidade de Berlim, onde ele fez os 4 últimos anos, havia um clube chamado Clube dos Doutores. Ele era o mais jovenzinho de todos eles. Era um clube que tinha Ludwig Feuerbach, uma espécie de filósofo mais importante depois de Hegel, que tinha Bruno Bauer e tantos outros, e quando Marx abria a boca, todo mundo ficava prestando atenção. Era um gênio. E Engels, que não entrou para a história com a dimensão que Marx entrou, mas é reconhecido a sua genialidade tão quanto o próprio Marx, seu amigo. É inseparável a obra deles. Então, eu comentei já as 3 primeiras obras juntos, que foi o Manifesto Comunista, a Ideologia Alemã. Este é o livro da mais alta complexidade. Eu gastei 2 aulas. E Lenin não leu esse livro. Ele só surgiu em 1932, na União Soviética, 1933.
eles escreveram os manuscritos, deixaram numa caixinha, e Marx, bem depois, esse livro é de 1845, 46, bem depois Marx escreve, está lá o livro sujeito à crítica dos roedores. Se eles comerem o livro, porque talvez tenham gostado. Felizmente não comeram. E os manuscritos puderam ser recuperados e editados, né? A ideologia alemã, né? Essa ideologia alemã, eu estou estudando muito Immanuel Kant, né? Eu confesso que a velhice me tem dado assim. Na juventude, a gente às vezes comete erros. Por exemplo, Freud, tive muito preconceito com Freud. Mas de 20 anos para cá, eu tenho estudado Freud também, né? Eu mudei de opinião quando li um romance, O Perfil do Assassino, não me perguntem o nome do autor, onde Freud é um personagem, né? E quem inaugura esse tipo de literatura maravilhosa é Humberto Eco. Que literatura é essa? É um romance ficcional, evidentemente, mas histórico, onde alguns personagens são verdadeiros, outros não. Então, isso começa há 36 anos, eu gosto muito de literatura, não sou um expert. O Nome da Rosa. Esse livro é apaixonante, 120 capítulos. O Humberto Eco fala assim, ele começa com uma citação em cada capítulo, a abertura. Ele fala assim, 2 das 120 são mentirosas, falsas. Ele nunca disse quais eram. Tem uma adaptação para o cinema que eu gosto muito. Quem não ler o livro, eu recomendo assistir filmes bons ou resenhas boas nesses inúmeros canais de literatura. O YouTube é uma maravilha. Então, você não vai conseguir ler o livro, mas assista um filme, assista o resumo da obra, né? Então, o Eco inaugura o personagem histórico é o Inquisidor lá. O romance passa em 1306, eu não lembro o nome dele, aquele que levou centenas de mulheres acusadas de bruxaria para a fogueira. Então, esse personagem é verdadeiro, tudo o resto é falso, né? Mas aí vieram outros autores, né? E eu gosto muito. Eu li, são 3 livros que Dante Alighieri é o personagem. Aliás, relia há pouco tempo agora. Ganhei de Natal uma edição da minha ex-esposa, A Divina Comédia, né? Inferno, Purgatório e Paraíso, né? É uma maravilha. Então, tem esses livros de romance, são 2 ou 3, que Dante é personagem. Depois veio 2 livros que eu li também, onde Kant é o personagem. E depois veio aquele Irving Yalom, né, um psicanalista de origem judaica. As obras de Kant, que eu digo que você tem que ler as obras principais, né? Crítica da Razão Pura, são 3 na linha da crítica, né? Mas eu estava dizendo que eu fiz autocrítica porque eu imaginava Kant um idealista metafísico, mas me enganei, né? O grande debate na filosofia, eu falei nas 3 aulas passadas, na época final do século XVIII, na Alemanha, era entre racionalistas e empiristas, né? E o Kant se coloca como
mais para o racionalismo, mas tentando fazer uma teoria que unificasse tudo, né? Então, eu estou gostando muito. E nessa linha de romance, então, o Irving Allen, ele começa com o maravilhoso Quando Nietzsche Chorou. Fizeram uma adaptação no cinema, acho que brasileiro, inclusive, eu não assisti. E depois seguido do maravilhoso também A Cura de Schopenhauer, né? Então, aplicando a teoria de Schopenhauer, uma psicanalista, o dia a dia dela, né? Então, são esses livros aí que valem a pena serem lidos, né? Bom, essa introdução literária, né, sociológica, é muito boa. Eu, se um dia tiver tempo, farei teoria literária, que é um sonho antigo, mas acho que não terei tempo. Pouco tempo que eu tenho, eu estou escrevendo livros e participando desses programas ao vivo que muitos de vocês me acompanham, né? Dá muito trabalho. Eu faço o roteiro e todos, eu não falo de improviso, jamais. É muita responsabilidade, né? E, bom, a aula de hoje, então, aqueles 3 livros eles escreveram juntos, e não foram os primeiros livros de Engels. Depois eu vou comentar 6 livros, então foram o Manifesto, Ideologia Alemã e a Sagrada Família, que nada tem a ver com família, é uma crítica satírica aos irmãos Bauer. Eles, eles são eles são muito sagazes, né? É impressionante. É tanto livro que eu queria mostrar para quem não assistiu a aula passada. Como é que pode sumir um livro aqui? Mas pode, né? Com tanto livro assim. Não, esse aqui é o Capital. Não recomendo nenhum de vocês começar a conhecer o marxismo lendo os 3 volumes do Capital, hein? Faz favor, não façam isso. Vocês vão ficar com raiva do marxismo, né? Depois eu posso prescrever uma série de pequenos livros básicos, e o primeiro não é também o Manifesto Comunista. Depois se vocês, eu vou falar isso. Bom, o livro de hoje é este aqui. Eu tenho a edição de 30 anos atrás, mas eu me atualizei aqui com a editora Boitempo, é uma editora marxista. 100% marxista. Eles estão reeditando toda a obra de Marx e Engels. Espero que reedite também a de Lenin, né? Traduzido do original alemão. Há um instituto na Alemanha chamado MEGA, cujo nome muito difícil é Marx e Engels Gesamtzugat. Instituto Marx e Engels, uma coisa assim. Ali está tudo o que eles fizeram na vida, manuscrito, eles estão reeditando, publicando, acho que já tem mais de 100 volumes, porque não era só livro, artigos, cartas. Os caras escreviam uma média de 3 cartas por dia. Não tinha internet, não tinha e-mail, né? Então você tinha que... Engels e Marx moravam na mesma cidade, em Londres, mas distante um do outro, eles falavam por carta, não tinha telefone, né? Então, tudo isso são obras completas, né? Algumas destas cartas são tão longas que viraram pequenos livros, pequenos folhetos, né? Bom, sobre este livro, eu quero falar, começando pelo título. Eu
não aceito o termo classe trabalhadora. Mesmo o nosso jovem revolucionário Friedrich Engels, ele tinha 24 aninhos no dia 15 de março de 1845. É isso. 24 aninhos. Ele faria 25 em novembro. Né? Ele não, nem ele, nem Marx. Né? Nós estamos falando de uma época que ele tinha recém conhecido Marx. Eles não trabalharam juntos ainda. Então, na verdade, na cronologia, este é o primeiro livro de Engels. Os três que eu já comentei, né? Oh, beleza, Marcos? Os três que eu já comentei vieram depois desse, da parceria com o Marx. Oh, obrigado, eu. Eu estou com epicondilite, talvez tenha que operar. Pegar assim, ó, dói demais, perdendo força no braço. Aí o médico fala, você tem que parar de escrever, né? Você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? Né? Então vamos ver, talvez tenha que fazer uma cirurgia que resolve. Bom, ó, os spray que me falaram aqui, esse aqui é fitoterápico, né? A Axé, uma multinacional, veio aqui, pegou uma plantinha nossa, isso é o que mais tira a dor, né? Já não é mais brasileiro isso. O título, o problema do título, é o conceito de classe. Ele não era ainda a teoria marxista, ela antes de 1859, 60, ela não está ainda formada. E menos ainda em 44. Ele era um jovem, né? 24 anos, vocês façam um balanço de suas vidas, o que é que vocês escreveram com 24 anos, né? Eu já tinha escrito algumas coisas, publicado pequenos artigos em jornais, escritos panfletos nas faculdades, né? Mas nada de livro. Meu primeiro livro foi em 2003. Né? Então, esse jovem revolucionário. Quer o celular? Esse jovem revolucionário de 24 anos não tinha noção ainda da diferença entre trabalho e força de trabalho. Nem ele, nem Marx. Né? Tece críticas pesado à burguesia inglesa. Esse livro foi publicado em alemão, que é a língua nativa dele. Né? Então, o conceito de classe social que está no livro 3 do Capital, por isso que eu estava com ele aqui, né? Só na última página do livro 3, página 947, 948, uma página e meia é que Marx trata do conceito de classe social. O velho, que em vida só publicou o volume 1, 1867, Engels, que edita e publica com a maior fidelidade do mundo, fidelidade canina, como se diz, o volume 2 e 3. E o volume 4, começo do século XX, foi publicado por Karl Kautsky. Eu tenho as 3 edições, as traduções brasileiras direto do alemão, é a edição da Nova Cultural, coordenada pelo professor Paul Singer, né? ou Singer. Depois a tradução do Reginaldo Santana, da Bertrand, Civilização, 8 volumes, e agora a Boitempo. 3 livros. 3.000 páginas de conteúdo. Eu não sei se eles vão publicar o livro 4, que é o que eu mais estudo, que são as teorias da mais-valia. Bom, estou falando tudo isso para dizer o seguinte, eu não concordo com a tradução do título. Não existe uma classe dos que trabalham. Isso está... Eu discorri muito sobre classe social aqui, no capítulo Sociologia Marxista. Como assim não existe uma classe dos que trabalham? Não. O conceito de classe para Marx e Engels, isso mais para frente na idade madura deles,
está relacionado com o trabalho produtivo. Você, então, o seu trabalho enriquece outras pessoas, o outro, o outra, né? Que é a chamada mais-valia. Todos os trabalhadores produzem mais-valia? Não. Tem alguns que não produzem. Portanto, o conceito de classe proletariado, esse título está errado. Tanto está errado, não é? Que eu fui no original em alemão. O original em alemão é Arbeitendenklasse, que significa classe operária. Está aí o livro original. Arbeitendenklasse. Então, classe operária e não classe trabalhadora. E durante todo o livro inteirinho, ele usa como sinônimo de classe, equivalente à classe, ele usa, bom, daqui a pouco eu vou achar, proletário, classe operária, nenhuma vez ele usa no miolo classe trabalhadora. Então eu não sei por que cargas d'água traduziram para o português do Brasil e na Inglaterra. Na verdade, é o erro original da que traduziu para o inglês, que só surgiu 40 anos depois, né? 1885. Working Class, né? Aí é que vem o estrago original. Bom, ele escreve esse livro, não é? Depois que ele escreve, já com Marx, a Sagrada Família. Esse livro foi escrito entre 42 e 44, não é? A data exata da sua publicação é a data que o autor coloca, quando ele assina o prefácio, ele escreveu 15 de março de 1845. Portanto, faz 177 anos que esta obra veio à luz, né? Uma grande obra. Todos os prefácios dos meus livros eu peço para outras pessoas fazerem. Eu então escrevo uma apresentação. No Brasil é mais essa tradição, né? O prefaciador é alguém que diz o que achou do seu livro, né? Então, todas as minhas apresentações, que é diferente de introdução você já está no livro. A apresentação é que você diz para o leitor o que é que ele vai encontrar, né? As minhas apresentações, eu não coloco data exata, né? Então, novembro de 2020, por exemplo, 2 vezes dos 18 que já saíram, eu acho que eu usei o termo verão de tal ano, inverno. Isto não é tradição no Brasil. Nós não. As estações do ano no Brasil não são exatamente como é no hemisfério norte. Então eu já não uso mais. Mas aqui ele usou 15 de março de 1845, né? Como ele é de 28 de novembro de 1820, portanto, ele tinha 24 aninhos. 24 aninhos. Do meu ponto de vista, como um sociólogo, e as outras profissões são todos amadores, né? Filósofo, economista, historiador, astrônomo, biólogo. Eu gosto de muitas coisas da ciência, mas não formei em nenhuma delas, né? Mas do ponto de vista sociológico, eu posso afirmar este é um livro de sociologia. Ele investiga de forma profunda a situação dos trabalhadores. Você pode usar trabalhadores, então não precisa pôr classe na frente, né? A situação dos trabalhadores. Acontece que os trabalhadores ingleses nessa época eram todos produtores de mais-valia, o setor público, pequenos camponeses, né, que não são trabalhadores produtivos, produtores de mais-valia,
não tinha um peso na sociedade. Então, ele investiga a situação dos trabalhadores produtivos, operários, proletários, né? O fato de servidor público não ser proletário não é um demérito. Ele é um trabalhador explorado, ganha pouco, etc. Mas o trabalho dele não enriquece alguém diretamente. E para enriquecer tem que ser alguém que seja detentora dos meios de produção. Bom, eu não vou entrar nisso porque vai fugir do nosso foco, mas eu espero que quem esteja nos assistindo tenha uma noção do que eu estou dizendo, não fique chateado comigo, porque trabalho produtivo não tem a ver com, olha, eu produzo mais que o meu colega aqui do lado. Também não tem nada a ver com ele. Trabalho produtivo é aquele que produz uma riqueza, né, maior do que se encerra e não fica com o trabalhador que a produziu, né? Essa deve ter sido a maior pesquisa feita à época sobre a condição de vida do proletariado inglês em todos os seus aspectos, mas também as suas lutas, e ele apresenta ele descreve a burguesia inglesa, mas descreve com muito nojo. Era um jovem bem revolucionário, né? Não era rebelde, era revolucionário. Esquerdista, podemos dizer, né? É, aqui no bom sentido do termo, né? Aliás, eu tive a felicidade, quando virei comunista, em agosto de 75, por aí, julho, setembro, não tinha uma data, né? Não tinha ficha de filiação na clandestinidade, né? Eu não li o manifesto, o primeiro livro. Eu li o Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Aí eu fiquei vacinado. Mas não é a vacina da Covid, né? É a vacina contra o esquerdismo, que está muita gente do nosso campo precisando ser vacinada. Vocês viram hoje a entrevista do Lula, né? Mesmo os jornalistas ali, pessoas altamente preparadas, só queriam atacar o vice dele, né? Ah, vai ser o Alckmin, mas não pode ser o Alckmin e tal, né? Quer dizer, então, e o Lula se saiu muito bem. Do meu ponto de vista, se saiu muito bem. É um Lula mais radical, é um Lula mais anti-imperialista, é um Lula mais à esquerda, né? Mas é um Lula que defende a frente ampla, que sabe que vai ter que compor com o centro e a centro-direita. Não é para vencer a eleição. Vencer, ele vence até sem um vice com esse perfil, né? O problema é governar o Brasil, né? Então, o Engels demonstra aqui, em várias passagens do livro, um ódio à burguesia, né? Do meu ponto de vista como sociólogo, é o relato mais denso, mais completo, né? Com dados, fatos, números e estatística que eram disponíveis na Inglaterra daquele período. Vamos ir lá. Alguns autores dizem que é o relato mais fiel da situação do operariado inglês na primeira metade do século XIX. Como eu já disse, a tradução para o inglês só veio 40 anos depois da publicação. O livro foi traduzido por uma estadunidense, alguns chamam de americana, né, ou norte-americana, Florence Kelley. E ele saiu em Nova York em 1887 e em Londres em 1891, 4 anos antes de Engels morrer. E, claro, é a minha observação aqui no meu manuscrito,
uma tradução autorizada pelo autor, que era vivo, né? Então, ele leu a tradução, porque ele era fluente em inglês. Aliás, essa turma era fluente em inglês, alemão era a língua nativa, né, de Marx e Engels, né? Mas eles eram fluentes em inglês, em francês. Marx estudou russo também, né? A segunda edição saiu em 21 de julho de 1892, portanto, há 130 anos, né? Vai completar agora, dia 21 de julho, a segunda edição. Segunda edição alemã, com um novo prefácio que Engels fez. Nesta edição aqui brasileira, esse segundo prefácio está no final. Até índices de mortalidade dos operários, não é mortalidade infantil, são registrados no livro, né? E Engels aponta, né, que são muito maiores estes índices nas cidades do que no campo. Portanto, é uma Londres, não sei se era vitoriana já, ou a Vitória vai um pouco depois, mas é uma Londres que tinha o fog e o smog, né, que era o auge da Revolução Industrial, né? Tudo era movido a vapor e a carvão. Então, a qualidade de vida, o ar nas cidades era muito ruim, né? Em cidades como Manchester, onde o pai de Engels tinha uma indústria têxtil, portanto, Engels é filho de um burguês, né? Então, Engels tem uma origem de classe burguesa, mas ele traiu a sua classe de origem, né? Eu também tenho origem burguesa, não, mas pequena burguesa, né? Sou filho, netos de comerciantes assírio-árabes, né, que eram refugiados do Império Otomano, vieram para o Brasil e abriram pequenos comércios, né? Em Manchester, né, onde o pai tinha essa indústria têxtil, e também na cidade de Liverpool, Engels registra um tipo de mortalidade por, abre aspas, convulsões, como ele chama o tipo de morte, né? E, em relação ao campo, eram 10 vezes maior. Interessante que um dos capítulos ele chama de proletariado rural. Então, você veja que ele não comete o deslize, né? A classe trabalhadora rural, absolutamente, né? E mesmo sendo um jovem que ainda não tinha amadurecido o conceito de classe, né? O conceito de trabalho produtivo, o conceito de mais-valia. Para Engels, seria indispensável conhecer a realidade da classe operária para que se pudesse ter uma ampla fundamentação das teorias socialistas. Ele, por certo, ele não conheceu Lenin, né? Quando ele morre, o Lenin já tinha 25 anos, mas eles nunca cruzaram, né? Mas o que ele quer dizer aqui, né? Conhecer as teorias socialistas, Lenin vai usar a sua frase mais famosa, né? Sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Eu falo isso para companheiros e companheiras, lutadores que não são comunistas, né? São líderes aí de vários setores, sindicais, favelados, bairro, mulheres, né? Que nunca leram um livro de teoria revolucionária, nunca leram Marx, nunca leram Engels, nunca leram Lenin, Stalin, Mao. Meu plano é fazer um curso de Mao. Se eu conseguir, o meu plano é esses 5 livros para principiantes, aí fazer aquela caixa, sabe aquela caixinha box? É bonito, né? Temos que sonhar, como diz Lenin, né? Mas acreditar e tentar realizar inescrupulosamente os nossos sonhos, né? Quem sabe eu consigo, né? E aí na caixinha do lado, assim, a cara dos 5. É.
Vamos ver. Capital eu não tenho. Tenho só vontade de. Aliás, Engels era o patrocinador de Marx, né? Eu não arrumei ainda um Engels na minha vida, né? Ou uma Engels, né? Poderia, ou um conjunto de pessoas que pudessem, né, ajudar. Assim, eu tenho 10 livros para publicar, né? Todos eles com algum grau de. Aliás, o mais importante, teórico, vai ser a obra-prima da minha vida, que é que eu espero em vida publicar, que é exatamente. Tá difícil achar aqui, viu? Porque eu mando fazer as capas dos livros futuros, está aqui, ó. Concepção marxista. Já tem muita coisa escrita e pesquisada, né? E eu quero saber esse proletariado do século XXI qualquer, né? Então, tem muitos projetos editoriais aí. Vamos ver se a gente consegue colocá-los antes de eu retornar ao pó, como diz na Bíblia, né? Mas o pó aqui não é o pó do Gênesis, né? É o pó de poeira cósmica, né? Que o meu amigo e camarada Vital hoje retornou para a poeira cósmica, né? Esses dias eu li o Stephen Hawking, o quarto e último livro que ele publicou em vida, não tinha lido ainda. Respostas para grandes questões, uma coisa assim, né? O cara é gênio, um gênio, né? Bom, então, conhecer a realidade da classe ajudaria a fundamentar as teorias socialistas, né? E garantir o seu direito de existir enquanto classe social. Aqui, este jovem revolucionário e o Marx, amigo dele, eram influenciados pelos socialistas franceses utópicos, Charles Fourier e Saint-Simon, né? Mas também por um inglês famoso, Robert Owen, e um italiano pouco conhecido, né, mas eu conheço, lia La Città del Sol, Cidade do Sol, Tommaso de Campanella. Eram todas pessoas de bom coração, queriam a igualdade, mas não diziam como é que era possível chegar numa sociedade onde não tinha dinheiro, não tinha classe, não existiria explorados e exploradores, né? Então, este é um livro inteiramente dedicado à classe operária inglesa. Então, ele estudou, pesquisou, entrevistou, não é? Anotava, não tinha gravador, né? Então, ele expõe essas condições em que o livro foi produzido. Deixa eu ver que eu aqui recomendo ler alguns trechos que eu selecionei para vocês, né? Que é o seguinte: a quem Engels dedica o livro? Trabalhadores, né? É a vós que dedico uma obra na qual me esforcei por apresentar aos meus companheiros alemães um quadro fiel de vossas condições de vida, de vossos sofrimentos e lutas, de vossas esperanças e perspectivas. Vivi entre vós tempo bastante para alcançar o conhecimento de vossas condições de existência, às quais consagrei a mais séria atenção, examinando os inúmeros documentos oficiais e não oficiais a que tive a oportunidade de consultar. Mais à frente, eu queria conhecer-vos em vossas casas, observar-vos em vossa vida cotidiana, debater convosco vossas condições de vida e vossos tormentos,
eu queria ser uma testemunha de vossas lutas contra o poder social e político de vossos opressores. Eis como procedi. Renunciei ao mundanismo e às libações. Renunciei ao vinho do Porto e à champanhe da classe média e consagrei quase que exclusivamente todas as minhas horas vagas ao convívio com simples operários. Então, você veja que um jovem de 24 anos, rico, mais que rico, milionário, né? Mais adiante, não possui, na realidade, outro objetivo que enriquecer à custa, não possui, do vosso trabalho. Enquanto puder vender o produto dele, está falando da burguesia, e deixar-vos morrer de fome quando já não mais puder lucrar com esse comércio indireto de carne humana. Dedique honestamente suas forças em prol do progresso humano. Verifiquei vossa admiração por tudo que é nobre e bom, tenha ou não surgido em vossa terra. Verifiquei que sois homens, não membros de uma nação isolada, puramente ingleses, membros da grande e universal família da humanidade. Verifiquei que reconhecestes que vossos interesses coincidem com os interesses do gênero humano. Está falando com os operários ingleses. E como tais, como membros dessa humanidade, una e indivisível, como seres humanos no sentido mais pleno da expressão, que eu, como muitos outros no continente, lembrando que a Inglaterra é uma ilha, né? Vos saudamos por vossos progressos em todos os campos e vos auguramos um rápido êxito. Avante no caminho que escolhestes. Muitas dificuldades terão de ser enfrentadas, mas não vos deixeis de encorajar. Sede decididos, porque certo é o vosso triunfo, e certo é que todo passo adiante em vossa marcha servirá à nossa causa comum, a causa da humanidade. Então você veja que é um jovem humanista, né? Não dá para chamá-lo de comunista ainda, né? Percebe que é muito interessante isso, né? A evolução do... no prefácio da tradução da edição brasileira, é mencionado o termo classe média e menciona-se de forma negativa, né? Ele chega a dizer que os seus objetivos é o de desta classe média enriquecer às custas do trabalho da classe operária, que é o trecho que eu vi agora, que eu li para vocês, né? A classe média não é detentora dos meios de produção, né? Ele usa middle class, mas não é o sentido que nós conhecemos hoje de classe média, né? No Brasil, eu não gosto disso, ensinava na universidade. Isso é uma mera classificação por faixas de consumo. Isto é feito para as agências de publicidade e Associação Brasileira de Anunciantes, que faz esse tipo de classificação. Na verdade, classe A, B, C, D, E, isso não é classe social. Isso são divisões feitas por essa turma do marketing que subsidia as empresas de publicidade para saber a faixa de consumo, quanto você consome, né? Nada a ver com classe social. O escopo original do trabalho de pesquisa de Engels com a classe operária inglesa seria, então, escrever um capítulo dentro de um livro maior e mais ambicioso, que seria a história social da Inglaterra, ou Reino Unido, United Kingdom, né?
Mas nunca surgiu esse livro, A História Social da Inglaterra, e ele, então, o que era para ser um capítulo, ele transformou nessa grande obra de mais de 300 páginas. Engels relata que sua pesquisa durou 21 longos meses. Reconhece pequenas falhas e inexatidões, reconhece que não havia lá no Reino Unido nenhuma obra semelhante a essa quando ele apresentou o seu trabalho ao mundo. Engels desafia a burguesia inglesa para que ela demonstre com documentos autênticos qualquer inexatidão de um único fato relevante por ele documentado. Que eu saiba, nenhum burguês contestou esse livro. Aqui achei o que eu queria achar. Então, logo no prefácio, ele mostra os sinônimos: operários, proletários, classe operária, classe não proprietária e proletariado. Nenhuma ele usa classe trabalhadora, né? E quando ele usa operários, a tradução original em inglês é working man, né? O homem do trabalho. A estrutura da obra, basicamente 10 capítulos, né? O mais importante de abertura é o proletariado industrial. Depois ele fala das grandes cidades, fala da concorrência, fala da imigração irlandesa, já vou explicar isso daqui a pouco, fala dos operários fabris, outros ramos da indústria, fala do movimento operário, o proletariado mineiro, que era muito grande, forte e importante, né? O proletariado agrícola e a burguesia diante do proletariado. Então, aqui é onde ele desce a ripa, né? O maior historiador marxista da Inglaterra, Eric Hobsbawm, é o maior historiador marxista. Eu não disse o maior historiador da Inglaterra, porque aí tem uma competição, né, com o Arnold Toynbee, eu tenho ele, a Study of History, né, um estudo de história, é um livro clássico lá. Então, mas eles estão ali como os dois mais importantes, né? Hobsbawm classifica esta obra como uma obra-prima, não necessariamente o melhor livro ou o mais importante de um autor, né? E diz que o livro é, ao mesmo tempo, uma obra com erudição e paixão. Ele não nega o seu envolvimento, ele, como pesquisador, ele tem lado, né? Mas ele procura ser equilibrado, né? O cientista tem que ser assim. O problema da nossa sociologia é que o nosso objeto, né, para ser ciência, tem que ter um objeto e um método. Então, nós somos ciência, se ninguém tem dúvida. Uma ciência recente, nova, né? Ciência criada pela burguesia no início do capitalismo. Mas não tem nenhum problema, não há nenhum demérito nisso, né? O problema da nossa ciência é que o nosso objeto de estudo ele se transforma e nós interferimos no objeto. Quando eu estou entrevistando alguém, eu posso interferir, né? Não devo, mas acontece, né? E aquilo que nós estamos estudando se transforma, diferente de um químico, de um físico, né? Um químico, qualquer reação, né? Ácido juntando com base, é certo que dará sal e água, né? Um físico, uma ação em um sentido corresponde a uma mesma ação em sentido contrário. Isso sempre vai acontecer, né? Mas, independente disso, o próprio Marx elaborou algumas leis gerais da sociedade, mas não é aqui o nosso foco para isso, né? Mas esta obra, mais do que uma obra de análise da situação do proletariado inglês, a obra é escrita. Desculpe, eu pulei aqui, ó. Então, o Hobsbawm diz que é, ao mesmo tempo, uma obra de erudição e paixão. Ele é apaixonado.
e combina denúncias com análise. Não é? Muito interessante esse método. Né? Mas, então, é uma obra escrita em uma perspectiva de superação revolucionária da realidade de miséria vivida pelos trabalhadores ingleses. O livro analisa a situação fabril, aborda temas cruciais como, veja como é o escopo, como ele é amplo. Trabalho infantil, salários miseráveis, pagamentos que não sejam em dinheiro, não pagava em produtos, por exemplo, né? É isso, camarada Ivo. Já fiz aqui um necrológico do Vital. Trabalho da mulher, condições de moradia, saúde, questões sanitárias e alimentação. E sobre questões sanitárias, eu quero aqui ler um trecho para vocês. Mas eu não marquei, não. É uma carta que Engels localizou, uma carta de uma burguesa, claro que ela não assina nessa condição, e aí o tradutor até coloca uma nota explicativa, está aqui, carta de uma burguesa. Essa é a minha opinião, né? Ela está assinando uma senhora. E o tradutor diz que Engels não citou a edição do jornal em que esta carta foi publicada. Está aqui na página 310. As pesquisas feitas na coleção do periódico não localizaram essa carta, mas encontraram uma subscrita por uma mulher que sofre, vazada em termos muito semelhantes e publicado na edição de 20 de dezembro de 1843. Mas vamos ler aqui a carta desta uma senhora. Senhor diretor, já há algum tempo nas ruas das principais de nossas cidades se encontra uma multidão de mendigos que, ou vestindo farrapos e aparentando aspecto doentio, ou expondo chagas e deformações repugnantes, olha o nojo dela, procuram despertar a compaixão dos transeuntes, de um modo desagradável e até indecoroso. Penso que, não só quando se paga o imposto para os pobres, mas ainda quando se contribui generosamente para as instituições de beneficência, tem-se o suficiente direito de ser poupado de cenas tão molestas e impertinentes. Então, eu pago meus impostos, mas eu não queria ver essas coisas na rua. E mais, indaga-se para que serve o pesado imposto pago para manter a polícia municipal, se ela não garante o direito público de caminhar pela cidade sem ser perturbado. Então, ela está incomodada com os pedintes, que tem lá chagas, que tem lá, né, escaras, feridas, né? Na esperança de que a publicação destas linhas em seu jornal, que atinge um grande número de eleitores, incite os poderes públicos a eliminar esse inconveniente, subscreve respeitosamente uma senhora. Aí o comentário do Engels, né? A burguesia inglesa pratica calculadamente a beneficência. Não faz nenhuma doação, considera suas contribuições atos comerciais. Faz um negócio com os pobres e declara, investindo em instituições beneficentes,
compro o direito de não ser importunado e tratem vocês de permanecer nas suas tocas escuras para não ferir meus nervos delicados com o espetáculo de sua miséria. Continuem desesperados, mas desesperem-se discretamente. Esse é o nosso contrato, que me custa as 20 libras que eu ofereço para o asilo. Então, você veja que coisa, né? Essa é a burguesia. Na verdade, essa aí eu acho que é uma classe média, né? Engels, ele não trabalha, por certo, apenas com os dados oficiais. Ele usou folhetos, artigos, panfletos sobre a temática da situação do operariado inglês. A visão do Engels é revolucionária. Ele associa classe operária à revolução industrial. A sua tese central é que o próprio capitalismo criou essa estrutura social injusta que gerou uma guerra social. Engels mostra o impacto dessa revolução industrial no processo de concentração industrial fabril, né? Concentração também de renda e riqueza e a consequente pauperização do operariado ou proletariado. Os irlandeses, né? A Irlanda é um país mais pobre do Reino Unido, né? Irlanda, Inglaterra, País de Gales, Grã-Bretanha. Irlanda tem duas, né? Hoje, na época, acho que não era dividido, né? Então, a Irlanda é o mais pobre, e acho que é até hoje, né? Eles são mostrados como um exército social de reserva, exatamente para forçar a baixa do preço nos salários dos trabalhadores da ativa. Como quem diz, olha, você não reclame do que você está ganhando, porque tem um exército aqui fora louco para trabalhar no seu lugar. Então fique quietinho, né? O capítulo mais interessante é o conceito de assassinato da classe operária, né? E o capítulo é intitulado Resultados. Eu nunca tinha visto um conceito. Esse é um livro que eu li na juventude, faz 40 anos, né? Agora estou relendo. O conceito de assassinato nas fábricas não é o patrão matar diretamente o empregado. Veja aqui. Quando um indivíduo causa a outro um dano físico de tamanha gravidade que lhe causa a morte, chamamos esse ato de homicídio. Se o autor sabe de antemão que o dano será mortal, sua ação se designa por assassinato. Quando ela priva, aí a burguesia, milhares de indivíduos do necessário à sua existência, pondo-os em uma situação que lhes é impossível subsistir, quando ela constrange pela força da lei permanecer nessa situação até que a morte sobrevenha. Quando ela sabe e está farta de saber que os indivíduos haverão de sucumbir a essa situação, e apesar disso, mantém essa situação, o que ela comete é um assassinato. Páginas 135, 136. Assassinato idêntico ao perpetrado por um indivíduo apenas mais dissimulado e pérfido. Um assassinato contra o qual ninguém pode defender-se, porque não parece um assassinato. O assassino é todo mundo e ninguém.
A morte da vítima parece natural. O crime não se processa por ação, mas por omissão. Entretanto, não deixa de ser um assassinato. Quando as Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, fez 20 anos, eu lembro exatamente onde eu estava, assistimos pela televisão, etc. Morreram 3.000, eu tenho os dados certinho aqui no livro sobre a questão palestina, né? 3.400 estadunidenses. E a humanidade inteira chorou. Todo mundo chorou, né? Eu não chorei, eu achei o evento impactante, mas não despertou assim um choro, assim uma emoção né? E nós não apoiamos uma coisa daquela, foi um erro, né? Se é um ato terrorista que nós condenamos, mas, né? Um mês ou dois depois, ainda naquele ano, eu publiquei numa revista teórica do PCdoB, chamado Princípios, existe até hoje, em 40 anos. Hoje só edição eletrônica. Eu publiquei um artigo longo sobre terrorismo, a história do terrorismo. Aí, a Maria Aparecida fez uma pergunta que eu não sei responder. Eu calculei quantas crianças morrem de fome por ano no mundo, naquele ano, ou no ano anterior, 2000, né? E dava mais ou menos, sei lá, 3.000 por dia, uma torre gêmeas por dia. Aí eu dizia assim, na linha do Engels, quem é o assassino destas crianças? Ninguém sabe, ninguém chora, né? É uma coisa difusa. Mas tem um criminoso, chama-se capitalismo. Ele mata diariamente milhares de crianças. Então, este conceito aqui que eu usei neste artigo, eu me baseio no Engels. O desespero da classe operária é tão grande, a alienação é maior ainda. Este conceito de alienação aqui não é ainda o conceito econômico que Marx vai levantar no volume 1 do Capital. Aqui é alienação mesmo de não compreender, não ter consciência das coisas que acontecem. No entanto, aí Engels fala, ainda restam-lhe recorrer ao álcool. Isso depois de jornada de até 16 horas por dia. Então, ele detecta um alto índice de alcoolismo entre os trabalhadores. Esta obra é a primeira obra de caráter sociológico, né, da Inglaterra, que se baseia em uma concepção materialista dialética, ainda que muito incipiente. Ele, Engels, e nem o seu amigo Marx, ainda não tem claro, não é, a formulação. Aqui eles não romperam ainda com o hegelianismo, eles eram jovens hegelianos de esquerda, né? Eles vão romper com o livro A Ideologia Alemã e a Sagrada Família, né? Que é depois desse livro. Em síntese, é a maior obra que mostra o maior raio-x da situação do proletariado no auge da Revolução Industrial, suas condições de vida e de trabalho. Vê-se que o nosso jovem revolucionário de 24 anos, já iniciando uma longa amizade com Marx de quase 40 anos, ainda não tem claro que a riqueza dos donos das fábricas vem da
apropriação do conceito que os tornaria muito famosos posteriormente, que é o conceito de mais-valia. Bom, eu encerro aqui, apenas marquei algumas outras passagens que, se vocês... lumpenproletariado é um conceito moderno, aí, aquele proletariado mais paupérrimo possível, né? Ou que ganha menos, né? Por exemplo, alguns autores consideram frentista de posto o lumpenzinato, né? Eles ganham muito pouco, né? E se expõem a um trabalho, né? Vocês sabem. Então, se não for entediante para vocês, quero ler um poema sobre a opinião dos operários sobre fábricas. Escrito por Edward Mead, poeta vinculado ao movimento operário, que publicava especialmente no Northern Star. O poema evocado por Engels veio à luz em 11 de fevereiro de 1843, sob o título O Rei Vapor. Ao reproduzir o poema, Engels omitiu 2 de suas estrofes. Não sei o motivo. Então, leio para vocês aqui. Existe um rei, um príncipe furioso, não a imagem sonhada pelo poeta, um tirano cruel, bem conhecido dos escravos brancos. Esse rei imperioso é o vapor. Ele tem um braço de ferro, né? E embora só tenha um, há nesse braço uma força mágica que destruiu a milhões. É feroz como Moloque. Moloque é um mito, acho que judaico, né, tipo, entre os árabes é chamado de Djinn, D-J-I-N, Djinn, que é pequenas entes espirituais ruins, malvados, né? É feroz como Moloque, seu antepassado, que por um tempo viveu no vale do Rimon. Fogo ardente são suas entranhas, e crianças são o seu repasto. Olha, comia criança. Seus sacerdotes desumanos, sequiosos de sangue, cheios de soberba e fúria, guiam, ó vergonha, sua mão gigantesca e transforma em ouro o sangue. Olha que metáfora. Esmagam no pó o direito do homem pelo amor do ouro vil. Seu Deus. Divertem-se com a dor das mulheres e gargalham com as lágrimas dos homens. É música para seus ouvidos o grito de agonia dos pobres, que lutam contra a morte. Esqueletos de virgens e de crianças enchem os infernos do rei vapor. O inferno na terra espalham morte pelo reino, desde que reina o vapor, assassinando ao mesmo tempo o corpo e o espírito dos homens. Morte, pois, ao rei vapor, esse Moloque impiedoso. Ó milhares de trabalhadores, todos, atê-lhe as mãos, ou nossa terra logo ele levará à ruína. Então, é um poema, assim, metafórico também, né? Mas bem revolucionário, né? Eu separei um trecho também, na página 307, como é que ele caracteriza a burguesia, né? Da qual a família dele, digamos, faz parte, né? Ao mencionar a burguesia, nela inclui também a chamada aristocracia, porque esta aparece como tal, como detentora de privilégios em face da burguesia, não em face do proletariado.
O proletariado vê apenas o proprietário, isto é, o burguês, perante o privilégio da propriedade. Todos os outros privilégios desaparecem. Desconheço uma classe tão profundamente imoral, tão incuravelmente corrupta, tão incapaz de avançar para além do seu medular egoísmo como a burguesia inglesa. Nossa, com 24 anos, ele acabou com a burguesia, sem falar um palavrão, né? E penso aqui na burguesia propriamente dita, em particular a burguesia liberal, empenhada na revogação de leis sobre os cereais. Aí teria que fazer uma pesquisa paralela quais são essas leis. Para ela, o mundo, inclusive ela mesma, só existe em função do dinheiro. Sua vida se reduz a conseguir dinheiro, a única felicidade de que desfruta é ganhar dinheiro rapidamente e o único sofrimento que pode experimentar é perdê-lo, o dinheiro, né? E encerro a nossa pequenina aula com a conclusão do livro, né? Que diz mais ou menos assim: as classes vão se opondo cada vez mais nitidamente. O espírito de resistência cresce dia a dia entre os operários. A cólera torna-se mais intensa. As escaramuças isoladas da guerrilha confluem para combates e manifestações mais importantes. E, em breve, um pequeno incidente bastará para desencadear a avalanche. Então, certamente, ecoará por todo o país o grito: guerra aos palácios, paz nos campos. E já será tarde para que os ricos possam se pôr em guarda. Então, ele, como um jovem idealista, né? Eu chamo de revolucionário, mas aí é um embrião de revolucionário. Então, ele sonha com a eclosão de que os palácios sejam ocupados, tomados, e já se passaram 177 anos e isto ainda não aconteceu. Mas acontecerá mais dia, menos dia. Aí não é o Engels falando, é este modesto professor velho, marxista, inveterado, carcomido, nos seus últimos anos, antes de se juntar à poeira cósmica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho aqui a lista, mas semana que vem mais um livro e vai acabar o curso, né? Se são 6 livros dele sozinho, esse aqui é o primeiro, então tem 5 quartas-feiras, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa por alguma falha, mas eu tenho feito o melhor de mim aí, tá bom? Agradeço aí. Tudo de bom para vocês. Beijão, boa semana. Tchau.